sejam bem-vindas ao nosso quinto encontro, né? Segunda, terça, quarta, quinta e hoje sexta. E a gente se encontrou aqui todos esses dias para conversarmos sobre a organização da nossa casa, da nossa vida, do nosso eu. Então, para você que está chegando agora aqui, eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e eu acredito que o seu sucesso começa em casa. Se você for capaz de parar, pensar e organizar as coisas da sua casa, você vai começar a perceber que lá fora é muito mais tranquilo e que você vai ter um lugar para voltar, um lugar para ser feliz, ser acolhida e não engolida. E esse lugar é a sua casa, certo? Hoje o nosso tema é o quartinho da bagunça. Marjorie, mas por que esse tema? A Gisele e a... Deixa eu ler aqui de novo, gente. Eu acabei de ler, esqueci. A Gisele e a Marta sugeriram que a gente falasse sobre o cantinho do artesanato e como trabalhar em casa com artesanato, né? Manter as coisas organizadas e trabalhar em casa. E não tem como, gente. O nosso cantinho do artesanato é justamente o quartinho da bagunça. Não é assim? Tudo vai para lá, tudo fica entulhado lá. Seja bem-vinda, Audrey. Tudo é impressionantemente jogado. E é algo que é tão importante para nós, né? O que você coloca nesse quartinho geralmente é sim importante para você. Então eu vou contar como é o meu cantinho, né? Eu tenho sim o meu cantinho. E lá eu organizei tudo nas prateleiras, né? Então as caixas têm uma identificação do que tem dentro. E eu quero lembrar para vocês que o meu processo tem 3 anos. Então ele não ficou do jeito que tá de uma hora para outra, certo? Então ele é um corredorzinho que tem assim na lateral, ele é bem nessa parede aqui onde eu estou, do lado de lá dessa parede. Ele é um corredorzinho na minha cozinha. E então tem 2 prateleiras de um lado, uma prateleira menor na frente, abaixo de uma janelinha, e do lado de cá tem uma peça onde eu ponho a minha máquina de costura e tem um baú. E é aqui que entra o quê do meu quartinho, do meu cantinho? O baú. Tudo vai parar em cima do baú. Então o meu hotspot no meu cantinho não é mais o canto inteiro, é só em cima desse baú. O que tem dentro do baú? Dentro do baú tem recursos do Ministério Infantil ainda. Eu estou doando todos os meus recursos, estou me desfazendo de todos os meus recursos do Ministério, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu não quis ainda, não fez sentido para mim ainda jogar fora, nem doar. Então estão dentro desse baú. E também tem bolsas dentro desse baú. Gente, lá atrás tem uma peça, embaixo tem a caixinha de fitas e a caixinha de costura. Nessa lateral aqui tem uma estante só de livros, livros e material assim escrito. E como que eu fiz para organizar isso? Tem a prateleira, eu peguei a caixa, coloquei eles em pezinhos e virei a caixa. Então como que ficou? Cada caixa tá aberta, virada para mim. Então, cada caixa, conforme a altura, tem lugar que tem 2 caixas, né? Cada caixa tem um material que a hora que eu olho, eu vejo que tem lá dentro. Então, não, no quartinho da bagunça não é um lugar de você encaixotar tudo e jogar lá. É um lugar onde você trabalha, é um lugar onde as suas coisas importantes estão. Então, de olho fechado, eu sei o que tem lá. Marjorie, você ainda tem coisas nas caixas? Tenho. Tenho sim. Eu tenho lá em cima na prateleira, lembram da aula de quarta-feira quando nós falamos da organização? Então lá em cima na prateleira, onde eu não alcanço só de levantar os meus braços, estão as coisas que estão guardadas, que eu não uso muito. Então essas estão em caixas fechadas e na frente tem escrito o que tem dentro dessas caixas. Faz sentido para você guardar essas coisas? Faz, porque nós temos ferramentas, nós temos, por exemplo, eu ainda tenho marcadores, ainda tenho peças de biscuit
que eu não quero me desfazer, porque a qualquer momento eu posso querer fazer uma peça de biscuit. Eu não trabalho mais com isso, mas é uma ferramenta que para mim é importante. Então elas estão lá em cima, onde eu posso usar qualquer dia. Então, na primeira prateleira, a do fundo, lembram? Agora a gente vai só fazer uma recapitulação do que a gente falou, que eu falei para vocês, gente, o quartinho da bagunça, ele é exatamente como qualquer outro cômodo, como qualquer outro armário da casa, né? Seja bem-vinda, Luciana. Lá no quartinho da bagunça vai ficar, se for igual o meu caso, que é só um corredor ou é só uma parede, você vai colocar só o que o que você usa todos os dias na altura dos seus olhos, ali na altura dos seus braços. O que você usa quase nunca lá em cima. Então, sim, é preciso às vezes colocar aquelas prateleiras na parede, se você puder, né, fazer aquelas madeiras na parede, ou uma estante como aquelas de ferro. A minha, essa que tá bem no canto, é uma estante daquelas verde de ferro. Então lá estão os livros. O que é importante quando você organiza o seu cantinho? Tudo tem que estar junto. Então, se aquela prateleira é só de livros, xerox, figuras, material de flanelógrafo, material didático, material de estudo, então todo o material da casa de estudo tem que estar lá. Marjorie, o seu já tá assim? Não, porque quando eu arrumei, eu ainda tinha muito tempo, aliás, eu ainda tinha muita coisa que eu guardei, então não coube tudo nessa estante. Ainda tem alguma coisa aqui na minha estante da sala. Então, esse mês que está entrando agora, eu vou me concentrar nisso. Quem de vocês já teve a oportunidade de entrar lá no blog e ver aquelas duas rotinas que eu coloquei lá, aquelas duas formas de planejamento semanal, viu que você pode organizar um cômodo por dia ou um cômodo por semana. Eu prefiro um cômodo por semana, né? E quando eu tô assim, e eu escolho qual semana que eu vou fazer isso. Se vai ser na primeira semana do mês, na segunda semana do mês. Por quê? Eu já passei pela casa toda, já tá tudo organizado. Agora, eu vou fazer essa segunda passada. Por que o mês que vem? Porque isso depois que você já está no piloto automático, depois que você já realizou todo o processo, você só vai fazer isso uma vez por ano. Eu já estou na fase de fazer isso só uma vez por ano. Então, qualquer pessoa que chegar agora e olhar no meu cantinho, vai achar que está arrumado? Não, não tá. Por quê? Porque bem na frente tem esse baú e tudo vai parar em cima desse baú. Essas coisas que estão em cima desse baú, eu posso chegar lá em 10, 15 minutos e, pumba, colocar no lugar que eu quero colocar. Ou não. Eu escolho o dia, vou lá e faço. Porém, não é o meu canto todo que tá bagunçado. É só ali. O que tem no meu canto todo que me incomoda demais? Pó. Lá tem muito pó. Então, voltando. Luciana, você disse que é uma negação em artesanato, né? Mas o quartinho da bagunça você tem? Esse quartinho que você guarda todas as coisas? Porque a gente vai aprender hoje como resolver esse quartinho sem sofrer. Então tá, o cantinho da bagunça é isso. Ele não é para ser o cantinho da bagunça, ele é para ser um cômodo da sua casa onde você vai guardar coisas que só te interessam para você. Quando muito para o seu esposo, porque se ele tiver ali uma caixa de ferramentas, se ele fizer artesanato, se ele fizer algum trabalho que tem algumas ferramentas que não podem ser guardadas na lavanderia ou lá fora, é ali que você vai guardar. Então, no meu cantinho tem um compressor, no meu cantinho tem outras ferramentas mais pesadas. E por que fica lá? Porque lá a gente não mexe. Lá não é um lugar que você entra, que todo mundo vai lá e olha. Mas se você olhar na minha cozinha, você vê a bagunça que tá ali em cima do baú. Então, essa semana é dia de resolver o baú, em cima. Lembra que eu falei que você vai passar por todos os cômodos da sua casa e olhar as superfícies, então tem que estar tudo livre e limpo? Isso também funciona para o quartinho da bagunça. Qual que é o problema? A gente coloca as coisas, né, lá nesse quartinho de forma aleatória.
Então você pega uma sacolinha, põe lá, você pega uma caixa, põe lá, ou então você pega aquele tanto de sacolinha, enfia dentro de uma caixa e põe lá, sem critérios. Então falando exatamente como nós falamos do guarda-roupa. Como que você vai resolver o cantinho da bagunça? Gente, tem pessoas, e eu fui uma dessas, que o meu canto não dava para entrar. Não dava para entrar. E ele, por ser muito estreito, eu não conseguia ver o que tinha lá, então como que eu arrumava? Eu tinha que tirar tudo, colocar lá na lavanderia e aí aquilo ia espalhando, né? Era muita caixa, então eu colocava lavanderia, sala, cozinha, ficava tudo tomado de coisas. E eu via o que tinha, não jogava nada fora, né? Naquele tempo eu era acumuladora, então tudo era extremamente importante. Eu não jogava nada fora. Então eu tirava tudo, levava 2 dias às vezes, tirava tudo, limpava o cantinho e voltava tudo pro lugar. Como que eu consegui fazer a primeira vez para começar a jogar fora? Eu não consegui. Eu coloquei tudo para fora e falei pro meu marido assim, joga fora. Porque ele tinha coragem, eu não. Gente, o acumulador, por mais que não seja um caso extremo como desses programas de televisão, ele é um problema real. A gente sofre para jogar as coisas fora. E aí você entenda que ser acumulador não é uma coisa também que você acorda e fala assim, bom, a partir de hoje eu vou guardar tudo, eu preciso de tudo e começa a guardar. Não é de uma hora para outra, certo? Isso vale para o guarda-roupa também, guarda-roupa da bagunça também, Luciana. Porque o guarda-roupa, o cantinho, a parede, o armário, ele segue o mesmo princípio do seu guarda-roupa de roupas. Tudo que tem lá você tem que saber como tá e ele tem que estar fácil de visualizar. Então você use as coisas abertas que você possa ver. Eu gosto muito de caixa, né? Não é segredo para ninguém que eu sou a louca das caixas. O que eu faço quando a altura é muito, assim, tem uma altura maior e um espaço menor? Eu coloco a caixa deitada de frente para mim, a abertura dela de frente para mim. Então ela vira um nicho dentro daquele espaço. Então você coloca uma do lado da outra, ela vai ficar justinha e coloca outra em cima. Lembrando que o que você vai colocar em cima não pode ser pesado e ela tem que ser do mesmo tamanho para não afundar. Eu fiz isso no meu armário de cozinha, fiz isso embaixo da minha pia. E de vez em quando você tem que trocar essas caixas conforme o lugar que ela tá, né? Mas geralmente, por exemplo, um lugar que eu teria que trocar mais vezes é embaixo da pia, por causa de umidade. Eu só troco o papel. Então eu ponho aquele papel craft, né, que já é da cor de caixa. Coloco o papel craft e troco ele ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depende de como ele tá. Então, uma vez que você, lembra disso, gente, uma vez que você teve esse processo de organizar, você nunca mais faz faxina. Você nunca mais vai ter que chegar lá, pôr tudo para fora e levar um dia inteiro suando com aquele pó todo. Isso não tem essa necessidade mais na sua vida. Isso é libertador, né? Então, quais são os problemas que eu vejo na minha casa hoje? E que isso dificulta para quando alguém que não sabe o que está acontecendo perceba que eu sou organizada. A minha casa é pequena, eu tenho os lugares para cada coisa, mas eu tenho na minha sala... Isso mesmo, Audrey, eu acho que as pessoas que não se organizam é porque não conhecem caixa, não conhece. Fica preocupado em comprar armário, fazer prateleira, fazer não sei o que e esquece que em cima deles também tem que ficar organizado. Gente, caixa é tudo de bom. E pegando o gancho da caixa, daí eu já falo da minha dificuldade na casa. O Boticário, a loja, o Boticário, tem uma caixa que é a melhor caixa do mundo para isso. E tem lojas que vendem a 50 centavos a caixa e tem lojas que doam, né? Porque eles jogam fora. Ela tem um tamanho bom, ela é resistente, ela tem tampa. E a tampa dela, as últimas que eu peguei, ela não saía assim. Então ela é... Quando eles abrem, eles cortam como se fosse um picote.
E se você coloca ela, como eu falei, né, de frente para você, deixa eu achar aqui, ó. Você coloca ela de frente para você, vamos supor que aqui, ó, é a caixa. Aqui é a caixa quando você põe as coisas dentro. Aqui é a caixa com o fundo, com a frente para você e o fundo para a parede do armário. Essa caixa, você abre ela assim, ó. E aí isso evita que pegue pó lá. Quando eu organizei o meu cantinho, ainda não tinha dessas caixas, era essa caixa assim com tampa. Então as caixas que estão lá são assim. E no mercado, aqui no Atacadão, aí deve ter também nesses mercados maiores, tem uma caixinha que ela é estreita. Ela é alta e ela é estreita. Ela é perfeita para guardar livros e revistas, apostila, sabe? Ela fica certinho, dá o tamanho da apostila, aí você vira ela também para você. E os livros eu gosto de colocar em pé, né? Porque quando você vai tirar, você não bagunça tudo. Então tem a caixa, você coloca os livros em pezinhos ali dentro, e aí você tira só o que você precisa. Os livros são pesados, então você procura colocar o livro do tamanho da caixa, e depois em cima você coloca outra caixinha com os menores. Lembrando que a beiradinha ali da caixa tem que estar certinha com a de cima, porque senão ela vai amassar de baixo, certo? Então assim, o seu cantinho da bagunça, ele não ficou do jeito que ele tá, como a sua casa não ficou do jeito que ele tá, de uma hora para outra. Agora, por que que a gente cisma que tem que ficar arrumado de uma hora para outra? Ele não fica. Aí você vai fazer como eu costumava fazer. Você vai lá, pega tudo, põe tudo para fora, lava tudo e pumba tudo lá dentro de novo. Porque você ainda não está preparado para descartar, para fazer o declutter daquilo. Marjorie, quando eu sei que eu estou preparada para descartar? Primeiro, quando você decide o que você quer naquele lugar. Então, vamos supor que você, como a Luciana, ela não faz artesanato. Então, o que que tem no quartinho dela? Ou o que que tem ali naquele armário de bagunça dela? Ela vai abrir a porta e cada dia, vamos supor, o meu é aqui na minha cozinha, né? Então, como que eu vou fazer a semana que vem? Eu vou colocar uma água para fazer café. Enquanto eu espero a água ferver, eu vou lá e mexo em uma prateleira ou em uma caixa. A água ferveu, eu faço meu café, eu saio dali. No outro dia, coloquei tudo ali para cozinhar, tô fazendo alguma coisa na cozinha, eu vou lá, pego mais uma sacolinha, vejo o que que tem dentro, vejo qual é a casinha dela, ou eu coloco no lugar, ou eu arrumo um lugar, ou vai embora. Seja doação, seja lixo. Porque é impressionante o tanto de lixo que vai para lá. A gente tem uma caixa que é só para fios. Sabe, fio, aparelho que você não usa mais, coisas de celular, carregador de celular. Gente, eu acho que tem lá o carregador do nosso primeiro celular. E meu marido não deixa jogar fora. Não, ele diz que é a caixa dele e ele tem tão pouca coisa. Aí ele fala que aquela caixa é a caixa dele, de fios. Tá um horror dentro dessa caixa. Só que todo e qualquer fio, todo e qualquer aparelho desses que vem da CTBC, por exemplo, né, quando eles vêm trocar os aparelhinhos de internet, vai tudo parar lá. Então, não fica mais jogado em todo lugar, fica dentro dessa caixa e essa caixa fica embaixo. Por quê? Porque de vez em quando meu marido quer um fio, quer alguma coisa, então tá embaixo, um lugar fácil, porém não tá atrapalhando ali aonde eu mexo na maioria das vezes. Tem uma estante na frente dessa que é de livros. Então, essa que é de livros, eu já coloquei nas caixinhas, estão todos virados para mim, ou em pé, ou deitado, depende do que tem lá. Tá resolvido. Onde ela fica? Na parede do fundo, porque a única pessoa que vai mexer lá sou eu. E se eu precisar que as meninas peguem alguma coisa, eu peço, mas eu sei exatamente aonde que tá, em que altura tá. Lá em cima, na última prateleira, em caixa fechada, tá o quê? O que eu quase não uso. O que eu quase não uso que tá dentro daquela caixa? Lá tem um pisca-pisca de Natal, que tá fora da caixa de Natal. E no final do ano eu esqueci de guardar ele.
então ele continuou lá. Tinha espuma, as espumas já acabaram. Tinha ferramentas, né, que eu falei para vocês que era importante que eu não jogasse fora. Tinha alguns moldes e tinha muita apostila também que eu não usava mais. Então, a apostila que eu não uso mais, eu já mandei embora. Recursos visuais que eu não vou mais usar, eu já mandei embora. Então, esse volume está diminuindo gradativamente, certo? Não é de uma hora para outra. Outro dia eu cismei e falei pro meu marido assim, nossa, que vontade de pegar essas caixas que estão lá em cima e colocar tudo lá fora. Mas para mim fazer isso tem que ser sem olhar. Porque se eu olhar, eu sei que eu não poderia jogar aquilo fora. Tem umas lembrancinhas que são molde. Tem umas coisas que eu já mandei tudo embora. E aí, para quem faz artesanato, a gente vai falar sobre as lembrancinhas e sobre molde. Então, entenda que você tem que estar preparada para tirar aquilo dali. E o único jeito é você fazer um pouquinho de cada vez. Tá, Marjorie, eu entendi. Mas no seu caso, já está pronto, você só está mantendo. Isso. Então, na parede de lá, a parte de trás é só livros, né, e apostilas. E em cima, o que eu quase não uso. Na frente dela tem uma estante de vidro aberta. O que tem nessa estante de vidro? Bem embaixo tem justamente a caixa do meu marido. No outro lado, ela tem 2 corpos, essa estante. Do outro lado tem umas caixas com plásticos, com algumas coisas que eu uso, né, corriqueiramente, mais uso. No meio também tem caixas com alguns moldes, algumas coisas que também corriqueiramente eu uso, que essa semana já deve tudo embora. E em cima tem as coisas que eu uso mais. Então ali ficou como se fosse um escritório. Ali fica o grampeador, o furador, algumas canetas, algumas coisas que eu preciso no dia a dia, né? Tem linhas, lãs que estão nessa parte de baixo, estão na cestinha, mas elas estão visíveis. Então qualquer hora que eu precisar eu vou lá e pego. As minhas coisas de costura estão do lado de cá e nessa parede da janela. Então, vejam bem, do lado de cá, só livro, coisa de estudo e de trabalho. Nessa da frente, coisas que usa mais vezes e coisas também de escritório. Atrás, embaixo, né, que ali tem uma estantezinha de duas prateleiras só, estão as minhas caixas de fita e coisas de costura. E do lado de cá, a minha máquina de costura. Só isso. Embaixo da máquina de costura ficam os meus tapetes. Só isso. Não, Luciana, não é para colocar tudo em caixas. Esse é o erro que a gente comete quando a gente vai organizar a primeira vez. Não é simplesmente você pegar a bagunça e colocar em caixa. Nós vamos organizar isso de uma forma mais prática para você. Então, aí na frente da onde está a minha máquina, tem esse bendito desse baú. Aí em cima desse baú, gente, em cima desse baú tem cesta básica, tapete. Marjorie, por que você não colocou esse tapete no lugar? Porque não fui eu que recolhi. E tem capa de alguma coisa, tem bolsa, tem mochila do meu marido, que ele chegou da pesca e jogou lá. Mochila de pipa que ele chegou também e já jogou lá. E tudo vai parar lá. Então, quando você olha, você vê primeiro as coisas que estão em cima do baú. Mas as mochilas é só eu jogar para dentro do baú, os tapetes encaixar no lugar dele, acabou a bagunça. Quantos minutos eu vou gastar para fazer isso? Entendeu? Agora, vamos supor que você entendeu e aí você decidiu que esse quartinho aí agora não chama mais quartinho da bagunça. Ou ele é quartinho da arte, ou ele é meu cantinho. O meu é o meu canto. É o meu canto. Pronto. Então, o que tem lá? Tudo que é meu e não interessa para mais ninguém mexer. Quando as meninas precisam de alguma coisa, é só chegar, pegar e voltar. Então, minha caixa de tinta, por exemplo, minhas caixas de tinta estão lá. E elas estão bem nessa prateleira de vidro da frente, que a gente pega mais vezes. Teve um dia que uma delas pegou a minha caixa. Quando eu olhei, a caixa de tinta estava no chão.
Eu podia ter pego e colocado no lugar? Podia, mas eu chamei minha filha e falei assim, filha, por que a caixa de tinta tá no chão? Porque o buraquinho de encaixar ela estava ali, era só encaixar. Mas o nome disso é hábito. Aquele era um canto de muita bagunça, de tudo jogado, de tudo entulhado. Até que cria o hábito de encaixar no lugar, vai acontecer isso algumas vezes. Então é exercício. Esse quartinho também requer exercício, tanto quanto o armário de mantimento. Vocês lembram quando eu comentei sobre o lugar do fermento? Você arrumou uma caixinha, ele tem um lugarzinho ali. Se alguém usar e colocar em outro lugar, aquele lugarzinho tá vago. Quando você abre o armário e você vê, você só tem que encaixar ele no lugar certo. É muito parecido, eu gosto muito disso, mas é muito parecido com aquele brinquedinho que a gente dá para os bebês, que as crianças encaixam no lugar certo, a estrela, a bolinha, o quadradinho. A organização é isso, você ter o lugar certo. Todo objeto dentro da sua casa ele tem que ter uma casinha para voltar. E tendo a casinha é muito mais fácil, tanto para você arrumar como para você ajudar as pessoas a arrumarem. Ah, Marjorie, então assim fica fácil, perfeito e todo dia tá arrumado? Não, gente. Aonde tem gente, tem vida, tem movimento, as coisas saem dos lugares. O importante é você não perder tempo ali para colocar tudo aquilo arrumado. Uma vez que está organizado, você faz isso muito mais rápido. Lembra que eu falei sobre o plano semanal, né? Então você determina ali no seu mês qual é a semana que você vai arrumar aquilo. Por mais que aquilo vire uma confusão, você olhar aquilo vira uma confusão, no dia que você marcou, você tem compromisso de ir lá e arrumar. E você vai fazer isso em 15 minutos. Isso chutando alto, né? Eu vou até tirar a foto depois e eu vou colocar aqui no grupo para vocês. Eu não vou colocar lá no YouTube, né? Apesar desse vídeo subir para o YouTube, mas eu não vou colocar ele lá no YouTube. Vou colocar só aqui no grupo. Eu vou tirar a foto de como que tá o canto agora e vou colocar o timer, organizar e depois eu mostro para vocês quantos minutos eu gastei. Combinado? Então eu devo fazer isso essa semana mesmo eu já coloco aqui. Se eu esquecer, me cobrem. Porque às vezes, né, eu faço igual eu falei, vou colocar uma água no fogo, já vou lá e arrumo e posso esquecer, então me cobrem. Até a foto eu vou tirar hoje ainda, porque senão eu vou esquecer. Então eu quero que vocês entendam isso. Vamos organizar? Vamos organizar. Você vai perder um tempo organizando? Não, você vai investir um dia, um tempo, um momento da sua vida para organizar e nunca mais precisar fazer isso. A Gisele, quando a gente fez os primeiros passos, foi muito legal, porque ela realmente me levou para dentro da casa dela, daqui a pouco ela deve entrar, ou depois quando ela vê, e ela pode confirmar. Eu não postei as fotos dela. Apesar de ser assim, muito bom para mim quando vocês me contratam e aí eu posso mostrar as fotos, isso é muito bom, porque quando as pessoas veem o que nós fizemos juntas, anima de fazer também, vê que é possível. Mas eu só posto foto quando a pessoa me autoriza e quando, né, a gente terminou aquele processo e tal. Então, eu realmente, eu primo comigo que mais do que um testemunho, mais do que eu fazer propaganda, a sua individualidade, sabe, a sua casa, ela é sagrada. Então, eu não saio mostrando, não. Apesar de falarem assim, ah, mas ninguém vai saber de onde é. Gente, às vezes a pessoa se sente mal com isso, né? Então, por isso que vocês não veem tanta foto das casas que eu organizo. Algumas das meninas não se importam, mas o marido não quer que mostre, entendeu? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, ok, Marjorie, então eu vou começar a arrumar o meu guarda-roupa da bagunça, ou o meu canto, ou o quarto. Vamos pensar no caso da Luciana, que é só um guarda-roupa de bagunça. A primeira coisa para fazer é escolher por onde começar. Se você tem um quarto inteiro só para você arrumar aquilo, por menorzinho que ele seja, mas é um quarto quadrado, vamos pensar em paredes. Tá tudo bagunçado, tá tudo entulhado, não tá?
Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um lado da parede, eu costumo começar do lado esquerdo para o direito, né, sentido relógio. Eu pego uma parede e desocupo essa parede. Como? Eu coloco tudo pro fundo do quarto e deixo ali uma parte na frente para mim poder me movimentar. Nós estamos falando de um quartinho de bagunça que tá no caos, tá? Se eu tenho nesse quartinho um guarda-roupa, um armário, prateleiras, cômoda, caixas, aquelas caixas que põe enxoval, eu tinha uma até pouco tempo, não sei se vocês sabem como ela é. Mas se eu tenho isso, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu desocupo uma. Então eu pego todas essas coisas e coloco lá pro fundo. Aquela parte ali que ficou desocupada, eu penso no que eu quero para aquele lugar. Falando do guarda-roupa da Luciana, né? Vamos supor que ele tá mais no fundo. Então você visualiza primeiro o que você quer. Você olha para aquele quarto, nossa, eu quero trabalhar aqui. Não foi possível, a gente queria que eu colocasse a minha mesa lá, mas não foi possível porque é muito estreito, não cabe a mesa. Mesmo que eu tirasse tudo, a mesa não cabia. Então assim, eu quero trabalhar nesse lugar. Onde? Como? Visualiza primeiro o que você quer. Não, eu quero que aqui seja mesmo o meu depósito. Eu vou guardar tudo aqui e a hora que eu precisar eu só venho aqui e pego. Ok? E aí vocês vão pensar do mesmo jeito que eu falei. O que está no fundo, vocês usam menos. O que está mais em cima, o que quase não usa, mas você não está disposto a jogar fora. E o que está na frente, o que você usa mais. Ok. Desocupou uma parede ou um armário? Agora a gente vai olhar o que nós vamos colocar dentro. O que é importante para você estar dentro daquele armário? Eu não sei o que a Luciana guarda de bagunça dentro do armário, mas eu vou falar coisas que são comuns, tá? A gente guarda ali tapetes, a gente guarda ali algumas caixas com miudezas, algumas pessoas guardam ali aqueles negócio de engraxar sapato, tem marido que gosta, né, ainda daquelas coisas de engraxar. A gente guarda ali o ferro de passar roupa, guarda ali... tô pensando porque já faz um tempo que eu não vejo só um armário assim de bagunça. A gente guarda ali pano de chão. Pode guardar ali talvez o aspirador, se ele for daqueles pequenininhos que estão na caixa, né? Você pode enfiar tudo isso lá. Caneta, material escolar que você não usa... material escolar que você comprou a mais, livros que você não usa mais, mas que não tem onde colocar, você acaba colocando lá, livros antigos da escola, pode ser isso. Então tá, você desocupou esse armário e agora você vai pensar o que você quer dentro dele. Tudo tem que ficar visível. Lembra que todo armário, tudo que você abrir tem que ser uma vitrine? Você abre e tem que ver tudo que tá lá dentro? Ok, feito isso, você vai voltar as coisas para dentro. O que não tem casinha, ou é para doação ou é para jogar fora. Se você não arrumar uma casinha para aquilo não tem lugar na sua casa. Ah, vou colocar embaixo da cama, vou colocar embaixo do maleiro, vou colocar em cima do guarda-roupa. Não, só se aquilo for a casinha daquele determinado objeto e fizer muito sentido você voltar aquilo para lá. Se não, é ir embora mesmo. Em quanto tempo você arruma só o seu guarda-roupa? Pega uma prateleira por dia. Só isso. Como que é mais fácil para mim saber o que eu vou pôr aonde? Quando você pegar uma prateleira, você já não vai arrumar ela. Você pode simplesmente brincar de colocar as coisas junto. Então você vai categorizar. Tudo que é de escritório num ponto, tudo que é de limpeza no outro ponto, tudo que é de artesanato num ponto. Não, artesanato a gente vai falar depois. Tudo que é de tapete no outro ponto, categoriza e tenta colocar tudo que é igual ou semelhante junto. Então, vasilhas plásticas é igual panela? Não. Apesar de serem vasilhas, são categorias diferentes. Lá no seu guarda-roupa, você vai fazer a mesma coisa. Isso daqui é lápis, caneta, papel e eu vou usar tudo junto, então é a mesma categoria. Você pode colocar ali categoria papelaria.
Papelaria é igual livraria? Não. Papelaria, papel, caneta, caderno em branco, você vai categorizar tudo junto. Do outro lado, você pode pôr a sua livraria, você vai colocar livros, apostilas, rascunhos, coisas que você usa em determinado estudo, pastas, né, que você provavelmente vai colocar. E na sua livraria, você pode também, ali entre papelaria e livraria, colocar o lugar onde você guarda os seus documentos. Então, você tem uma categoria numa primeira prateleira só de papéis. Marjorie, mas não cabe tudo. Cabe. Lembra das caixas? Se você pegar caixas que são a altura daquilo que você precisa, você pode fazer com que cada prateleira tenha nichos virados para você, de forma que você já olhe. Assim que eu tirar a foto, eu vou tirar a foto lá da minha livraria para me mostrar para vocês como ficou, tá? E também vou colocar só no grupo. Isso é exclusivo do grupo, do nosso grupo. Então, olha só. Tudo que tem lá você vai categorizar e colocar só os semelhantes e iguais juntos. Marjorie, depois que eu coloquei os iguais, não sobrou lugar para aquela determinada categoria. Ok, ou você vai fazer uma outra prateleira, ou você vai ter um outro armário, ou você vai descartar. Simples assim. Se não tem casa, não tem como ficar dentro da sua casa. Nunca, nunca descarte alguma coisa que não for extremamente sua, nem dos seus filhos e nem do seu marido. E pode acontecer deles não quererem que você jogue determinada coisa fora. Respeita, porque é aquilo de sempre, você tem que fazer pelo outro o que você quer que façam por você. Você gostaria que chegasse lá e jogasse suas coisas fora? Pode não ter sentido nenhum para eles, mas é seu. Então, o que eles querem que guarda também precisa de uma casinha. Meu marido pesca. A vara de pescar dele tá lá no cantinho do meu quarto. Por quê? É um canto que estava ocioso, eu fui lá e simplesmente coloquei ela de pé. Última vez que ele foi pescar, eu sonhei por 2 semanas que ele ia voltar essa vara de pescar para aquele canto. Quando eu acordei, eu fui lá, peguei a vara e coloquei no lugar. E a minha filha mais velha até riu de mim, porque eu levei 2 semanas esperando, ele não colocou mesmo, eu fui lá e coloquei antes que ela quebrasse. Então, não espere deles. Facilita a sua vida. E se tiver uma caixa deles, que você sabe que eles não precisam daquilo, que eles não vão mexer naquilo, coloca aquilo num lugar onde não vai te atrapalhar. Ou lá em cima, ou lá embaixo. Mas não descarte nada deles sem falar com eles. Marjorie, você já fez isso? Já. Já. E é muito triste você ver o tanto que a pessoa fica decepcionada, o tanto que ela fica triste com você, com uma coisa que para você não tinha importância. Então tá, primeira regra, desocupa uma parede ou uma prateleira. Segunda, categoriza e veja o que você vai colocar em cada lugar. Começa arrumando pelas coisas que fazem muito sentido para você guardar. Então tem aquele lugar ali onde você deixa todas as suas tesouras, onde você deixa todos os seus lápis, caneta, papel, porque isso, quando eu falo todos, é todos da casa. Então eu tenho 2 lugares ainda em que tem livros. Agora que eu vou mexer lá nessa semana, vai ter que ficar tudo em um lugar só, porque eu já joguei 2 caixas ou 3 fora no decorrer do mês de apostila, papel, xerox, que não faziam mais sentido eu ficar. Então já desocupou um espacinho. Então eu já posso levar mais coisa para lá. Entende? Colecionador é diferente de acumulador. Entendam bem isso. Então, quando você coleciona alguma coisa, você cuida daquilo que você está colecionando. Então, supondo que você tem ali uma coleção de livros, você vai cuidar desses livros. Uma vez por mês, pelo menos, você vai lá, você vai tirar o pó, você vai... Porque, né, teia de aranha, essas coisas vão se formar num lugar que ninguém mexe. Então vai lá, bate, eu gosto muito do Caltrine, faz um tempo que eu não bato aqui em casa, mas quando você bate o Caltrine, você tem menos chance de ter teia de aranha, de ter bichinhos ali. Mas pelo menos uma vez por mês você vai lá, você vai tirar o pó, você vai ajeitar.
Às vezes você tirou um livro daqui, o outro caiu, na hora que você foi encaixar ele não ficou bem encaixado. Uma vez por mês você está ali arrumando, certo? Quanto tempo, Marjorie, que eu vou me dedicar para fazer isso? 15 minutos por dia, em uma semana você arrumou tudo de novo. Ou pega um dia ali, em uma hora, 90 minutos, você arruma tudo. Lembra que o tempo aceitável para você ficar mexendo com rotina de casa, com coisa de casa, é 90 minutos por dia. Então, uma vez por semana é o dia que eu, né, passo pano na casa e tal, faço as coisas. Eu levo 90 minutos para fazer isso. Por quê, Marjorie? Porque eu ainda estou estudando muito. Eu ainda estou implantando o meu trabalho. Então, se eu ficar mais tempo envolvida com coisa de casa, eu não faria 1/3 do que eu estou fazendo hoje. Eu não estaria aqui agora fazendo as lives com vocês. Entende? Então você tem que ver isso, que a mulher que fica o dia inteiro rodando dentro da casa e chega no final da noite, ela acha ainda que não fez nada, ela realmente acaba não fazendo nada. Ela fica envolvida com vai ali, tira um pó, vai ali, faz não sei o que, vai ali, faz não sei o que, vai ali, faz não sei o que. O que que ela fez? Ela não fez. Ela rodou, ficou ocupada o dia inteiro e de verdade o que que ela produziu para ela? Para ela. O máximo que ela fez foi uma comida e olha lá, né? E também tem aquele extremo daquelas pessoas que limpam casa o dia inteiro. Então eu sempre digo que no programa eu trabalho com esses dois extremos. Ou uma pessoa que não faz nada e não sabe por onde começar, ou uma pessoa que a casa não tem um pó, porque ela limpa o dia inteiro. E com isso ela não tem tempo nem de fazer uma leitura que edifique a vida dela, nem de ter um trabalho que gere uma renda extra, porque ela fica o dia inteiro ali mexendo com a casa, envolvida com as coisas da casa e, na verdade, ela fica procrastinando o próprio sucesso. Não é assim? Uma coisa muito importante sobre o cantinho da bagunça. Podem deixar alguma pergunta se vocês quiserem que eu já respondo. Não se preocupe em resolver isso em uma vez, de uma vez só, em um dia só, em uma hora só. Faz devagarinho, faz com tempo, faz conforme aquilo for fazendo sentido. Vocês vão ver que cada caixa que você consegue jogar fora te dá ânimo, te dá assim mais energia para você ir lá e fazer outra. Por isso que é tão difícil parar quando você está fazendo isso. Né? Às vezes eu falo assim, gente, limpa uma porta por vez. A pessoa fala, nossa, eu não aguento, eu já peguei, já começo, já termino. Tudo bem, é uma escolha, né? Mas pense se isso é uma escolha boa para aquele dia. Eu faço tudo de uma vez hoje? Hoje eu faço, porque em 90 minutos eu passo pela casa inteira. Mas eu não estou fazendo declutter mais como eu fazia, entende? Então, espera, vai chegar o dia de você poder ir lá e resolver tudo uma vez por semana. Mas enquanto não, um pouquinho de cada vez. Tenha discernimento para isso. Sobre o cantinho da bagunça. O cantinho da bagunça, ele é muito parecido com a sua mente. Marjorie, como assim com a minha mente? A sua casa é um retrato fiel de como está você por dentro. Nós temos cômodos dentro de nós. Nós temos cômodos escuros dentro de nós. E quando você joga luz nesses cômodos, ou seja, quando você abre a janela e decide organizar, às vezes dói. Então, qual que é o princípio do quartinho da bagunça? Joga tudo lá, fecha a porta, porque ninguém vai ver. Não é assim? Hoje eu estava comentando com uma pessoa e eu estava conversando com ele justamente sobre o trabalho dele, o quanto o trabalho dele influenciou no meu trabalho. Ele chama Matheus e ele trabalha com mudança de hábitos, né? E foi muito interessante conversar com ele hoje. Porque eu falei pra ele assim, ele falou assim, eu sugeri pra ele, eu falei, nossa, a gente podia fazer uma live qualquer hora contando isso. Né? Ele riu. E ele falou assim, vamos ver, né, se o seu público, né, gostar e tal. Eu falei, o meu público é muito inteligente. As mulheres que me seguem, elas são muito inteligentes.
mas algumas não sabem disso ainda. Como assim, Marjorie, não sabem disso ainda? Algumas mulheres estão tão tristes, estão tão, como eu digo sempre, estão tão engolidas pela vida e pela casa. E elas ouvem tanto que elas não podem, que elas não são, que elas nunca vão fazer, que elas nunca vão conseguir, que elas nunca vão mudar, que elas acreditam nisso. E a cabeça delas vira esse quartinho da bagunça, aonde vai só jogando coisas lá, vai jogando entulhos, e ao invés dela resolver, ela decide fechar essa porta. E ali não entra luz. Então, quando você começa a arrumar a sua cama, quando você começa a arrumar a sua cozinha, quando você não se permite deixar a pia para o dia seguinte, e eu vou contar um segredo para vocês. Ontem eu fiquei tão cansada, porque a aula de ontem que eu tive foi tão pesada, assim, em termos de conteúdo e muita coisa, que eu não tive condições de arrumar minha cozinha ontem. Eu realmente estava muito cansada. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Vocês não são obrigadas a fazer nada. A gente faz porque a gente pode fazer. Não é porque você é obrigada, não. Você não é escrava daquilo que é a sua casa. Então vai acontecer sim um dia de você, principalmente quando vocês entenderem que vocês podem muito mais, vai acontecer sim no processo de uma pia ficar sem limpar no dia seguinte. Mas isso é exceção. Exceção. É um dia lá a cada um mês. E eu falei para ele isso, falei assim, o meu público, ele é muito inteligente. As mulheres que me seguem, que eu tenho oportunidade de ir para a casa delas, que eu tenho oportunidade de conversar com elas, de conviver com elas, elas são muito corajosas. Elas fazem coisas que eu não faria e outra mulher também não faria. Elas só não sabem disso. E quando a gente tem essa oportunidade, sabe, de ficar juntas ali, quando a gente está nos primeiros passos, é 15 dias eu indo na sua casa todo dia eu tô lá. E chega a ser engraçado, porque daí a gente já conhece o marido, já conhece os filhos. A Regina, a filhinha dela, falou assim, tia Marjorie não vem hoje? Quem não conhece o depoimento da Regina, ela gravou um depoimento para mim, lindo, lindo, lindo. Eu até postei, tá aqui no canal, tá lá na página também do blog. Então entenda que a única coisa que você tem não é que aprender a saber o que fazer. O que fazer todo mundo sabe, gente. A gente sabe que tem que limpar a casa, a gente sabe que tem que levantar cedo, a gente sabe que tem que trabalhar, a gente sabe tudo isso. E o que tem acontecido? Você entra no YouTube ou nos grupos e você começa a ver dica. E dicas, e ali você fica 2 horas vendo dicas do que os outros estão fazendo e que está dando certo. E quando você levanta, você tem que fazer uma coisa urgente, né? Ou correr fazer o almoço, ou correr fazer alguma coisa, ou já sair. Você entendeu a dica. Você entendeu ali quando você assistiu um passo, 5 passos para se organizar, 5 passos anti-procrastinação. Você entendeu isso. Você sabe o que fazer. Qual que é a diferença? Aonde entra a Marjorie e o programa? No como fazer. Em não fazer sozinha. Eu falei disso uma vez, eu acho que foi num artigo do blog. Quando eu era pequena, assim, uns 9, 10 anos, eu tinha 3 amigas, 2 amigas. Nós éramos em 3, então era assim. Minha mãe saía e eu tinha que limpar a casa, né? Limpar a casa e arrumar a cozinha. Eu estudava de manhã. Naquele tempo a gente não tinha celular, não tinha grupo, não tinha nada disso. A vida era muito mais tranquila, né? Então eu e as minhas amigas, o que a gente fazia? Eu ia para casa delas, ajudava elas a arrumar a casa. Aí nós duas ia para casa da outra, ajudava a arrumar a casa. E as duas vinham para minha casa e me ajudavam a arrumar a casa. A gente fazia isso e se divertia o dia inteiro. Então, quando estava perto da mãe delas chegar, minha casa geralmente era a última, quando estava perto da mãe delas chegar, cada uma ia para sua casa
E estava tudo bem. A gente tinha cumprido com aquilo que a gente tinha que fazer. A gente tinha se divertido o dia todo juntas. E isso fez com que as coisas não ficassem tão difíceis para a gente realizar. Uma das minhas amigas, essa não era dessa turma de 3, não. Essa já foi quando eu mudei aqui para Uberlândia. Ela tinha 5 irmãos. E ela que cuidava da casa dela. Gente, eu vivia na casa dela. Eu ia mais para a casa dela do que ela para a minha. Nessa época foi uma época muito difícil para mim, que foi quando minha avó ficou doente, então eu não queria ficar na minha casa. E lembra que nós falamos sobre os filhos lá na segunda-feira? Eu não tinha com quem conversar. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava, os adultos diziam que era frescura minha. Só que eu estava com um problema. Minha avó, que era a minha única referência, estava com câncer. E a minha avó saiu de casa para fazer o tratamento em outra cidade. Eu estava sofrendo. Aonde que eu encontrei abrigo? Na casa dessa minha amiga. O nome dela é Lilian. Quando eu voltei para cá, eu até procurei por eles, mas eu não encontrei. Fui aonde era a empresa do pai delas, mas eu não encontrei. Então perceba, eu sei o quanto o valor de uma amizade para você fazer as coisas do dia a dia fazem diferença. Então assim nasceu o nosso programa. Um grupo de mulheres que sabem o que querem fazer, o que precisam fazer. E o que a gente faz juntas? A gente realiza sem sofrer, a gente se diverte fazendo. Esse grupo do Facebook, ele não é gratuito. Você tem que investir tempo para estar aqui. Você tem que vir aqui e olhar, você tem que ficar aqui 1 hora assistindo uma live, me escutando falar e colocar em prática em seguida. Por quê? Porque senão você se perde. E vocês já viram que como até nos grupos, tanto aqui no Facebook como lá no Telegram, tá difícil para as mulheres terem tempo para conversar sobre isso? E eu digo por quê? Nós estamos num tempo que todo mundo está na internet. Está todo mundo sendo bombardeado de informação. Todo mundo fala de inteligência emocional, PNL, coaching, e todo mundo quer fazer, quer acontecer e tal, mas está esquecendo que nós temos uma raiz, um princípio. E aonde que é esse princípio? É dentro da sua casa. Quando você começa a pegar toda essa informação, peneirar, e trazer para você aquilo que faz sentido agora, você começa a colocar em prática, deixa de ser palavras ao vento. A gente tem estudado tanto, e eu falei com uma amiga minha a respeito disso essa semana. Nós estamos entrando num momento da maldição do conhecimento. A pessoa sabe tudo de organização, ela conhece todos os organizadores possíveis e imagináveis, todos os tipos de cabide, todos os tipos de cestinha. Nossa, o sonho pelo menos o meu, é ter uma casa toda planejada. Quem não? De você pegar, fazer aqueles armários altos, assim, que você vai colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é um sonho de todas. Não acredito, né? Então, pense, você tem muita informação. Mas aquela coisa simples, que até que você possa fazer o seu armário, você usar uma caixa virada e fazer nichos dentro de uma prateleira, faz uma diferença, não faz? O prazer de você tirar uma foto, gente, você tirar uma foto do antes e do resultado e postar no grupo, aquilo gera uma dopamina, aquilo gera uma alegria. Aquilo, os neurotransmissores ali dentro do seu quartinho da bagunça vão, sabe, se movimentando e você começa a ver que você pode. Dentro do programa eu coloco todos os professores que influenciaram as minhas escolhas até aqui. Todos estão lá. E em que momento que aquilo fez sentido para mim? Marjorie, mas aí o conteúdo não é seu? Gente, o conteúdo... Eu vou falar uma coisa para você. A pessoa hoje que diz que inventou uma metodologia revolucionária para fazer determinada coisa é uma pessoa que leu pouco. Pode acreditar em mim. A gente não está inventando. Eu posso falar uma coisa que é a primeira vez que você escuta.
mas isso já está escrito. Eu li em algum lugar, eu aprendi em algum lugar e aí eu falo. E aí eu adapto conforme a realidade e aí eu ensino de uma maneira que você entenda melhor. O sistema FlyLady, para vocês terem uma ideia, ele é divulgado no Brasil, acho que agora eu não sei os números certos, mas mais de 200 Flybabies ensinam o sistema FlyLady. De repente, eu ensino de uma forma, e se você olhar a Andrea, da Casa da Sherazade, ela ensina de outra, e você pode amarrar as duas explicações e você ensinar de outro jeito. Entende? Por que eu digo que tudo começa em casa? E por que eu mostro quem são os meus orientadores, quem são as pessoas que eu ouço? Porque tem muita gente falando, tem muita gente ensinando. Se você for olhar tudo que todo mundo está falando, você também não vai fazer nada e não vai chegar no resultado de nenhum deles. Então, quando entra, né, começa a me seguir, começa, principalmente quem está nos primeiros passos, eu falo assim, olha, por esses tantos dias, se for os primeiros passos é 15 dias, se for no programa é os primeiros 31 dias, que são os 31 Baby Steps. Então eu falo assim, ó, por esses tantos dias, eu não quero que você pesquise nada a respeito de organização da sua casa. Você vai começar e vai fazer e vai terminar. Passou esse período, um leque de possibilidades se abrem. Um leque de oportunidades se abrem. Por que as pessoas hoje estão comprando tanto curso de marketing digital? Porque todo mundo precisa gerar renda extra. Mas nem todo mundo entende que para você gerar uma renda extra, você vai trabalhar em casa e agora sim, para trabalhar em casa, como? Em que horário? Em que tempo você tem? Como que você vai se dedicar a aprender o marketing e aplicar e cuidar da sua casa? Sem enlouquecer. Percebe? Então é um passinho de cada vez. A Gisele, deixa eu ver se foi a Gisele ou se foi a Marta. Colocou aqui, ó. Como organizar e ficar prático e melhor para trabalhar em casa. Lembra do reloginho lá do tempo? Você organizou as suas coisas, né? Então a gente foi lá, passou 2 semanas pela casa, organizou as coisas. Agora você vai gerenciar as suas atividades dentro do seu tempo. Então, se você vai trabalhar 6 horas por dia, quantas horas você vai trabalhar e quantas horas você vai estudar? Quantas horas você vai testar o que você está aprendendo? Então, de novo, antes de você pensar em gerar uma renda com o seu trabalho, você precisa saber qual trabalho você vai executar. É o artesanato? É o marketing digital? É a escrita? Gente, tem gente ganhando dinheiro só escrevendo artigos. Legal, não é? Mas que hora que ela senta para escrever um artigo de 2.000 palavras? Ela tem que ter organizado antes. Você vai trabalhar com crochê. Eu encontrei um curso. Aqui no Facebook eu coloquei umas aulas que eu ensinei a fazer um tapete. Marjorie, você inventou um método de fazer tapete? Não, eu fiz um tapete de crochê e mostrei os primeiros pontos. E depois disso eu encontrei um curso de crochê. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu divulgo esse curso, né, em alguns lugares. Por quê? Porque eu sei que uma mulher que tem a casa sob controle, que tem o seu quartinho da bagunça sob controle, gerencia o seu tempo, ela ganha dinheiro fazendo crochê e assistindo televisão. Marjorie, como assim? Fazendo crochê e assistindo televisão? Hoje quase ninguém assiste televisão, mas vamos supor que você goste de uma série da Netflix. Simples, senta, começa a trabalhar e assiste a série que você gosta. Ou senta para trabalhar no crochê, né? Senta para trabalhar no crochê e assiste os vídeos que você gosta sobre crochê, sobre venda, sobre marketing, sobre tudo que você quiser. Algumas coisas que não tem como você abrir mão hoje é que você é muito mais do que as pessoas dizem que você é. E a Bíblia já diz isso a seu respeito, né? Que Deus, o pensamento de Deus a respeito de nós é muito maior. Entendam que vocês podem muito mais do que o que vocês estão fazendo.
que precisa para começar? Saber por onde começar. Então, no quartinho da bagunça, começa categorizando. Marjorie, como que eu vou categorizar o meu tempo para saber o que eu vou fazer quando? Exatamente como no quartinho da bagunça. Que hora que você vai se dedicar a estudar o que você precisa para um trabalho que você está fazendo? Que hora que você tem para trabalhar? Se você fosse sair para trabalhar, que horário que você estaria trabalhando? Por que que na sua casa você não respeita esse horário? Lembra que eu falei, quando a gente estava falando da rodinha do tempo, e eu não lembro agora, mas eu acho que foi no vídeo de terça-feira. Eu falei para vocês o seguinte, marca o tempo que você está dormindo e marca o tempo que você está trabalhando. Quanto que tem de tempo que sobra? Ah, uma média de 3 horas. Tá, mas aí você vai marcar o tempo de estudo. Ficou aí uma média de 2 horas. Se você gerenciar a sua rotina doméstica definitivamente nessas 2 horas, o que você vai fazer com as suas outras horas? Entendeu? Então entenda que hoje não tem como mais viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, apagando incêndio o tempo todo. Você pode ter uma vida de qualidade, fazer tudo o que você quiser, desde que você categorize o que você quer primeiro para chegar aonde você quer chegar. Você não tem como você falar assim para mim, Marjorie, decidir. Hoje eu vou organizar minha casa, começar a estudar, o que, por exemplo? Auriculoterapia, começar a fazer engajamento de cliente, começar a fazer captação de cliente e começar a trabalhar. Primeiro você organiza a sua casa, depois você estuda aquilo e aí você começa a aplicar. Simples, né? Quando eu falo assim, é muito interessante porque as pessoas falam assim, nossa, eu quero que a minha casa fique igual à sua. Se você vier aqui hoje na minha casa, o que você vai ver? Uma casa que tem vida. Uma casa que tá todo mundo em casa. Uma casa que ontem eu ia tirar as pecinhas do fogão para colocar de molho. Aí eu finalizei a cozinha e ainda tinha um bife. Gente, só um bife. Que meu marido tinha comprado as misturas até, acho que até domingo, ele comprou até domingo, mas aí a gente fez o bife ontem e aí ficou um. Eu falei, ele vai fritar. Ele vai fritar esse bife. Antes de dormir, ele frita esse bife. Aí pensei, falei, eu não vou limpar o fogão agora. Porque se eu limpar, ele vai fritar o bife. E a gente brincou com isso, né? Eu e minha filha fomos lá, falamos com ele e dito e feito, ele foi lá e fritou o bife. Se eu tivesse limpado o fogão, eu teria que limpar 2 vezes. Então, esse gerenciamento, esse saber como é o movimento da sua casa, vai te dar mais tempo para fazer o que você precisa fazer na sua carreira de vida. Eu espero que essa dica de hoje tenha feito sentido para você. E que você volte lá, né, no vídeo que nós falamos da rotina definitiva e aplique isso no seu quartinho de bagunça. E a mesma regra vale para o seu quartinho de bagunça. Desentulha o seu quartinho de bagunça. Seja criteriosa, sabe? Veja os cômodos, joga luz na sua mente, de forma que você possa pensar o que você está pensando. Marjorie, como assim pensar o que eu estou pensando? Exatamente assim. Pensar no que você está pensando. Porque o que você está pensando é o que desce para o seu coração e é o que sai pela sua boca, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Como que você está reagindo com as pessoas da sua casa? O seu coração está cheio. É isso mesmo, Luciana. Então, assim, pense no que você está pensando e realmente tenha presença no que você está pensando em fazer no dia seguinte. Eu acho que disso eu não falei naquele vídeo. Eu até na hora que eu fui colocar lá, eu vi que eu tinha falhado nisso, então eu vou falar agora. O seu dia seguinte não começa no dia seguinte, seu dia seguinte começa hoje.
Então, quando você vai dormir, sabendo o que você vai fazer no dia seguinte, você acorda e você não entra no dia assim bobamente. Independente da hora que você acorda, tá? O que faz você ganhar tempo é você realizar aquilo que você programou realizar. Então, você às vezes acorda cedo, mas se você acorda cedo, você fica horas no celular. Você perdeu a manhã inteira. Ou então você não acorda tão cedo, faz o almoço, senta e também fica horas no celular. Você perde a tarde inteira. Agora, quando você faz ali o seu plano do que você vai fazer o dia seguinte, você já acorda e faz o que você tem que fazer. Feito isso, se vier uma intercorrência, uma emergência, alguma coisa, algum imprevisto, tá tudo bem. Se você programou, você fez o seu plano semanal, igual eu ensinei lá no blog, né? Você programou para fazer um cômodo por dia. Mas amanhã é sexta-feira, não, hoje é sexta, né? Amanhã é dia de descanso. Vamos supor que amanhã é segunda-feira, é o dia de abençoar a casa. Vamos supor que amanhã você tem que abençoar a casa, mas amanhã você vai sair porque você vai levar alguém ao médico. Você sabe que vai gastar muito tempo, que você vai voltar cansada. Então você pode fazer o que você programou para amanhã, você pode fazer hoje. Quando você chegar amanhã, cansada de um dia de médico, de ônibus, de sei lá, né, sair na rua agora está sendo estressante, você vai simplesmente fazer a sua rotina da noite e descansar. Por quê? Porque está sobre o seu controle o que você vai fazer e quando vai fazer. À noite, na sua rotina noturna, resolve, né, a casa. O que é resolver a casa? Pia em ordem, todas as suas superfícies limpas e livres, ou seja, o que não é daquele lugar você já colocou no lugar. Banheiro, tira o lixo, né? O banheiro e a cozinha, tira o lixo. Vai descansar. Já prepara a sua roupa para o dia seguinte, para você não perder tempo de manhã pensando que roupa que você vai colocar. Deixa ali plano A, plano B. O ideal também de você arrumar a sua roupa para o dia seguinte é porque você vai simplesmente não ser pega de surpresa. Às vezes você pensa assim, amanhã eu vou colocar aquela blusa amarela. Quando você chega de manhã que você vai pegar a blusa amarela não tá lá. Ou então ela tá com um botão caindo, ou então ela rasgou e você não tinha percebido. E como você já dormiu pensando em colocar aquela roupa e não olhou, você perde um tempo num processo de decisão de qual a outra roupa que você vai colocar. E com isso você perde energia também, causa um cansaço, certo? Então prepare o seu amanhã sempre hoje. Faça um plano semanal mesmo que você possa seguir. E conforme você vai seguindo, vai postando foto aqui no grupo, vai colocando hoje eu fiz isso, gente, essa semana eu programei isso, olha o que eu consegui cumprir essa semana. E só não conseguiu cumprir tudo porque, entende? Abra mão de dar desculpas. Lembra disso, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você pode ter a opção de não fazer. Ó, eu não fiz isso porque eu não quis. Chegou nesse dia, eu já não estava afim e isso aqui eu não quis fazer, mas eu já preparei o dia que eu vou fazer. Então, assuma a responsabilidade. O que eu fiz porque eu quis fazer, o que eu não fiz é porque eu não quis fazer, sem desculpas. Combinado? Meninas, fiquem com Deus. Amanhã a gente não vai entrar ao vivo, porque amanhã eu tenho aula das 9 da manhã até as 18 e deve terminar um pouco depois das 18. Tem algumas outras coisas que eu quero fazer aqui também, então vai ficar muita coisa e eu não vou conseguir fazer. Eu estou escrevendo o artigo que vai ter o título Rotina Doméstica Definitiva é mais simples do que parece. Nesse artigo eu quero escrever tudo que a gente colocou essa semana nesses vídeos, né? Essa semana eu fiz o contrário, eu geralmente escrevo depois que eu fiz, né? Depois eu faço. Dessa vez não, a gente gravou os vídeos e eu vou escrever. Quero ver a foto, Audrey. E então logo vai subir esse artigo e aí eu vou colocar o link dos vídeos, né? E vou escrever a respeito de cada um deles. Esses vídeos eu tô subindo para o programa, então se você já é aluna do programa, eu vou subir para o programa e lá dentro do programa eu quero colocar
outros vídeos falando um pouquinho mais de detalhes e mais coisas que a gente pode estar fazendo, tá? Então esse aqui foi só mesmo para a gente estar tendo um norte, saber por onde começar e que é possível sim realizar. Beijos e até domingo, talvez? Semana que vem, mas eu vou colocar aqui, eu vou pedir para vocês comentarem. Semana que vem eu tô querendo falar sobre inteligência emocional. E eu vou começar com o que é inteligência emocional e por que eu preciso dessa inteligência emocional, né? Eu quero que vocês coloquem para mim quais são as principais dificuldades que vocês têm em relação ao controle das emoções. E aí a gente pode fazer esses encontros da semana que vem sobre isso. A gente pode fazer aqui ou aberto lá fora, né? Ou no Instagram, ou na página do Face, aonde que vocês querem que faça isso, tá bom? Essa semana foi só para nós aqui do grupo e eu subi pro programa e pro YouTube, mas semana que vem, se vocês quiserem, a gente faz aberto. Se não, a gente continua aqui no grupo, certo? Beijos! E agora eu vou de verdade.